Olá para você, um bom momento que você esteja vivendo aí. E hoje é dia de formação para pregadores. O tema que eu vou colocar aqui hoje é o pregador e os carismas. Eu estava vendo lá, lendo a apostila lá, meio confusa, né? O cara que escreveu é esse aqui. E pregação, a formação e os carismas diz respeito a. Primeira coisa, eu já preguei sobre o pregador e os dons, se eu não me engano, tá? Eu não vi lá os capítulos que estão lá. Mas qual é a diferença de o dom e o carisma? Quase nenhuma. O que eu sei, os dons são. Os carismas são os dons em ação. Ou seja, o carisma é o exercício do dom. Existem os dons. Quando nós ministramos o dom, ele se torna um carisma. Então, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Eu estava vendo, né, e analisando um pouco sobre isso. Estava lendo lá as coisas. Eu falo que é meio confuso também porque coloca ministérios lá, além de carismas, né? Junto confunde um pouco, mas é normal, é até bom falar sobre tudo, já englobando tudo, né? Ou quem sabe, mais numa próxima eu posso abranger mais coisas e colocar o pregador e o ministério. E os ministérios, né? Porque eu comento de uma que eu já falei na. Para provocar até uma polêmica, eu falei na formação que o pregador ele tem que saber tudo. Aí um falou lá, não, ninguém sabe tudo. Eu falei, o pregador sabe, tem que saber. Só que o que eu quis dizer não é saber tudo, de ter toda a sabedoria do mundo. Mas, por exemplo, eu preciso dominar todos os assuntos. Eu sou pregador. E se algum dia algum algum grupo ou algum ministério de cura e libertação me chama para pregar para eles, eu não vou saber de cura e libertação, mas então eu tenho que ter domínio do ministério, não abrangente, mas eu tenho que ter alguma coisa que possa levar eles à formação. Ou seja, eu sou um pregador, especialista em pregação, e estou pregando cura e libertação para especialistas em cura e libertação. Por que eu vou temer? O Espírito Santo que está agindo, não sou eu. Mas a gente faz formações, ou então a gente acaba aprendendo algumas coisas também. O pregador tem que ser fuçado. Você tem que estudar. E estudar não basta apenas ler a palavra. Tem, mais para frente tem outro tema que eu escrevi essa semana sobre isso, que vamos abranger. Não basta apenas ler a palavra, não basta apenas ir em retiros, congressos. A especialização se dá da curiosidade. De você procurar na internet, em livros, sobre outros temas que vai te trazer. O pregador tem que ser curioso com relação a aquilo. Porque às vezes a gente vai ser chamado para pregar coisas que a gente não imagina. Às vezes temas dos mais variados possíveis. E aí? Como é que fica? A gente vai pesquisar, tudo bem, mas é interessante que a gente. Por exemplo, dentro da comunidade Missão Resgate, que é onde eu participo, todo ano tem a pregação do Santo Baluarte. Nós temos 6 santos baluartes. E quando primeiro retiro de Santos Baluartes, eu era o coordenador da pregação na época. Hoje não tenho coordenadores, mas na época eu era o coordenador da pregação. Eu tive o direito de escolher o santo que eu queria pregar. E tinha dois que eu sou devoto, dos 6 da comunidade. E eu escolhi São José, o pai de Jesus. E já preguei a primeira vez. Foi uma boa pregação, mas
segunda vez, eu busquei me aprofundar mais para conhecer mais sobre São José. E foi uma pregação mais completa. Na terceira, e eu como pregador, e eu como eu falo com vocês como pregadores, a sua pregação, se, por exemplo, principalmente eu agora que estou me tornando um especialista em pregar sobre São José, você precisa ter algo, uma inspiração de Deus, algo que só você pregue. É lógico, depois que com o tempo as pessoas vão ouvindo a tua pregação, já não vai ser mais só você. Mas aquilo partiu de você. Não é? Então, cada ano eu pregava de São José e pesquisava mais sobre São José. Buscava, cada ano eu pesquisava alguma coisa. Pô, a pregação do ano passado foi boa, o pessoal gostou. Mas esse ano tem que ser melhor. Eu não posso pregar a mesma coisa. E eu propus à comunidade que nós nos tornássemos, cada um que prega, especialista do santo que prega. E no meu caso era São José, pai de Jesus, que foi o quinto santo baluarte, o penúltimo dentro da comunidade. Mas daí, pelo meu amor a São José, e eu tenho a fita da Irmandade de São José, e aí toda vez que eu vou pregar, eu coloco a fita, ela está aqui do lado aqui. Eu coloco a fita e prego com a fita da Irmandade de São José, a fita verde. Eu faço com orgulho isso, por amor que eu tenho a São José. E faz muitos anos que eu não participo da Irmandade de São José, mas eu tenho a fita aqui ainda. E toda vez que eu vou pregar sobre São José, eu levo a fita, coloco. Então, o pregador tem que saber de tudo. Eu falo questão de ministérios, né? Que eu falei que acabou que a gente abrangeu tudo. Pode ser que um dia eu venha falar do pregador e o ministério em si, mas temos que, às vezes tem alguma coisa que vai te pegar também. Às vezes tem pregação que você chama que você não vai ter ideia do que vai ser. Aquela que eu devo ter falado já aqui, que eu repeti 2 vezes, 2 dias seguidos, e preparei ela 2 vezes seguidas. Foi 2 dias assim, segunda e terça-feira, um dia depois do outro. Era uma pregação, você não usava a palavra, você não usava a Bíblia. Quer dizer, não é que você não usava, você poderia usar, mas não era baseada na Bíblia, por exemplo, quando as pessoas diziam, prega Mateus 5:14. Você entendeu? Não. É, era um tema. Configurar Jesus na pessoa do Espírito Santo. Eu nunca mais esqueci o nome dele. Desde que eu preguei 2 vezes. Preguei 2 vezes diferente. Porque é necessário que a gente prepare sempre. Então são temas, às vezes, que eu nunca pensei em me especializar nisso. Eu sabia que ia ser uma vez só que eu ia pregar. Eu não sou especialista, porque isso nem existe. Né? Tipo, não é que não existe. Não existe uma pregação específica para isso, quer dizer. Claro que isso é uma coisa que existe, senão eu não pregaria. Mas, com relação a isso, aí eu peguei e preguei. Mas é uma coisa que eu não trago para a vida. Continuo, é, continuei minha vida e nem lembro mais o que eu falei na época. Preguei 2 vezes e não lembro mais o que eu falei. Agora, precisamos nos voltar para Deus sempre como pregadores. Em cada preparação, em cada situação pela qual a gente passa. E nisso, né, é o que a gente tem buscado como, como pregação. De se especializar, às vezes, como foi o caso de São José, que eu precisei falar do santo, que é uma coisa típica também. Né? Tem especialistas, tem
da Canção Nova tinha pessoas que pregavam o santo do dia. Geralmente eram sacerdotes. Como eram muitos e muitos santos, eu acredito que ele lia a história do santo e vinha e reproduzia. Mas na verdade mais conta a história dele. Mas eu com São José, com a minha intimidade com São José, Pai de Jesus, com a minha identificação com a santidade de José, com a minha busca de ser como São José, de ser igual a José, eu, eu trazia a vida dele, mas trazia algumas coisas diferentes. Eu até lembro até hoje da importância de José, de Jesus. O nome de Jesus era conhecido como filho do carpinteiro. Então, o codinome de Jesus era o filho de José, certo? Esse meu filho do carpinteiro, as irmãs dele não brincam com a gente aqui. Não é, ele não anda no meio de nós. Como que ele tem tanta sabedoria assim? Então, esta é uma coisa que você vai se familiarizando com aquilo, não é? E era feita apostilas, né? Então, às vezes, eu tinha que pregar esse ano, eu lia o que eu falei o ano passado, da apostila, ia procurar algo mais para trazer para esse ano. Para falar da vida de um homem, foi exemplo dentro do reino de Deus. E assim, irmãos, é a forma de nós buscarmos. Ser pregador é um desafio constante. E falar dos carismas, como eu falei também dos ministérios, é de saber também que quando você prepara, é, quando você estuda os carismas, quando você estuda os ministérios, quando você se. Eu estou lembrando aqui até de uma situação que aconteceu comigo. Não vou citar nomes, mas era um grupo que eu era coordenador dele. Depois eu saí do grupo e fui visitá-lo. A pregadora estava pregando, era a nova coordenadora, eu sentado. Ela foi pregar sobre os dons espirituais. Meu, e aconteceu assim naquele dia. Eu sentado visitando o grupo. A, a pregadora começou a pregar. No meio da pregação ela falou assim: me desculpem, eu esqueci que eu ia pregar. Gente, com todo amor, tá? Não foi com arrogância. Eu levantei a mão e falei: você quer que eu pregue para você o que você está pregando? E ela também, na humildade, sentou. Por favor. Para salvar a noite também, né? Eu falei: olha, falar de dons, eu vou ter que fazer o resumo do resumo do resumo. São 9 dons, é num espaço de 20 minutos da pregação. Eu vou só citá-los e falar um pouco, muito ralo daquilo que é o dom. E preguei aquele dia para ela. Porque era uma pregação de 1 hora e meia, 2 horas, provavelmente. E eu tinha que sintetizar isso em 20 minutos. E não fui, eu estava sentado, eu não fui para pregar. Eu lembrei disso agora, nunca tinha testemunhado isso. Mas aconteceu. Aconteceu comigo, há muitos anos atrás. E eu estava falando da questão da gente especializar nos dons, nos ministérios, também conhecer, porque um dia você vai ser chamado por um grupo para falar sobre intercessão, sobre cura e libertação, para falar sobre ministério de música, para falar sobre ministério de acolhida. Cara, existem inúmeros ministérios. E como a gente vai? A gente precisa se especializar. Então, quando eu falava na formação que o pregador precisa saber de tudo, significa isso. Porque de repente, você não sabe tudo.
De repente acontece o que aconteceu, o que eu falei para você ali. Da pregadora, não sei se ela não preparou, não sei o que aconteceu. Mas ela falou, olha, eu esqueci que eu ia pregar. Eu não sei, ou melhor, às vezes nem sabia o que ia pregar. E eu levantei a mão e perguntei, você quer que eu pregue? Por favor. Eu fui e preguei. Ou seja, isso mostra que o pregador precisa saber de tudo. Porque não era simplesmente falar sobre os dons, não era pegar a Bíblia, por exemplo, como já aconteceu. Roger, hoje o pregador não vai, você prega? Prego. É a palavra qual? Eu lembro até hoje. Discípulos de Emaús. Tá, leia para mim. A pessoa leu. Você vai trabalhar uma pregação em cima de algo que está escrito. Os dons não. É algo que você precisa saber para você desenvolver e falar. E foi bem providencial lembrar dessa situação que aconteceu comigo. Eu nunca tinha comentado isso na minha vida, mas aconteceu. Era aqui no bairro que eu moro, o grupo de oração. Há muitos anos atrás isso aconteceu. E então, é uma situação que aconteceu na minha vida, porque a gente precisa entender. É Deus que vai agir. Eu não fiz aquilo para humilhar a menina. Não. Eu fiz aquilo porque era necessário que a pregação fosse falada. Certo? E eu dei uma pincelada, um resumo do resumo do resumo, porque era 20 minutos para falar uma pregação de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas. Então, dons é o dom de inspiração, revelação e poder. Dom de inspiração. Línguas, interpretação de línguas e profecias. Dom de línguas é isso. Interpretação de línguas é isso. Profecia é isso. Tipo assim, tchan, 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 tchan. Dom de revelação, né? Ciência, discernimento dos espíritos e sabedoria. Então, é isso, isso e isso. E na minha época, existiam excelentes livros que falavam sobre isso. Inclusive, ainda tenho. E é até bom, às vezes, lê-los novamente. Pregador, às vezes é bom reler livro também, viu? Os livros antigos que eu tinha, muito melhor do que os livros de hoje em dia. Os formadores de antigamente eram muito melhores. Então, e eu sou fruto desses, de homens de Deus, que pregaram, que me deram essa bagagem que eu sou hoje. Lógico, muitas das coisas que eu falo vêm por inspiração do Espírito Santo, por conhecimento também, por vivência. Mas tudo vem por Deus. E os carismas, que né, seria o grande tema disso. Os carismas é justamente também de que a gente não deve só se especializar. Ah, né? A gente deve se especializar sim. Porque se a gente tem que pregar, a gente tem que saber o que um dia alguém possa pedir para a gente pregar. E se acontecer, que nem eu falei para você, dos dons. E se fosse diferente, eu tivesse num lugar que precisasse pregar para pregadores, ou pregar para... aconteceu também uma outra situação, e essa eu não sabia, que eu fui pregar em Campos do Jordão, e me pediram, dá para você pregar lá? Eu falei, dá. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, eu já falo tantas coisas, acabo não lembrando. E eu cheguei no local, não me deram todas as informações, e era para pregar Atos 1:8, né? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Tranquilo. A igreja cheia, Atos 1:8. E eu desci o sarrafo. Não, é porque... E fui falando, você que vem... Descerá, o Espírito Santo nos dá força, nos impulsiona. Eu quero saber você que vem aqui, que tem 10 anos de caminhada, 20 anos de caminhada,
que senta aqui e vai embora. Passa uma semana, você volta e nada mudou na sua vida. Você deixa o Espírito Santo agir em você? Basicamente, não vou entrar em detalhes, né? Mas sarrafo, sarrafo, sarrafo. O grupo cheio, uma igreja linda, enorme. E a igreja cheia. Foi quando eu olhei pro rapaz do lado e falei, como é que é o nome do grupo aqui? No meio da pregação, muito rápido. Não, aqui não é grupo, não. Não é grupo. Não, aqui é a liderança da renovação de Campos do Jordão. Estava pregando para líderes. E eu não sabia. Me passaram que. Me passaram a pregação que eu tinha que pregar. E eu fui pregar. Não sabia que eu estava pregando para líderes. E meti o sarrafo. Achando que era grupo de oração. E é isso que Deus queria. Porque no outro dia eu falei, gente, vocês me falaram que era para líder. Eu preguei como grupo de oração. Eu desci a lenha. Sabe aquela pregação exortativa que você pega pesado? Olha, Deus quer isso de você e tal. Pois é, Roger. O pessoal disse que amou a tua pregação. O pessoal tá precisando ouvir isso. Então tá. Então, é outra situação. Mas então, quando eu falo para você se especializar nos carismas, ter conhecimento da igreja, ter conhecimento dos documentos da igreja, o pregador, conhecer a sua igreja católica, se você é um pregador católico. Talvez essa formação vá para pregadores evangélicos também. Glória a Deus. Mas o pregador católico tem que conhecer a sua igreja. Tem que conhecer os documentos da igreja. Porque algum dia você pode. Você já aconteceu comigo também uma outra oportunidade. Eu vou ter isso. Tô contando muito testemunho dentro da formação, né? Mas aconteceu, muitos anos eu era num grupo aqui da minha cidade que é essa palavra Luz de Cristo. Faz muitos anos já eu participei desse grupo. Eu fui um dos primeiros, primeiro músico que participou ali, tudo. Na época do Zé, um grande amigo meu que não está mais entre nós. E era um momento de batismo no Espírito. E eu estava como ministro de música, não estava nem preguei naquele retiro. Eu era ministro de música. E no momento de batismo no Espírito, eu deixei o meu instrumento encostado e fui impor as mãos e orar pelo batismo no Espírito. Gente, antes de falar o que aconteceu, existiam lá, dentro daquele retiro, dois grupos. Um, eu posso dizer para vocês, era ministeriado em cura e libertação. E o outro achava que era ministeriado em cura e libertação. Tá? Eram dois grupos. Tá? Um grupo ministeriado em cura e libertação e o outro que se achava ministeriado em cura e libertação. Pois bem, no momento do Espírito Santo, estávamos orando, uma mulher caiu, começou a se estribuchar toda lá. Opressão maligna. Primeira coisa que eu quero te falar para vocês, informação, ensino sobre libertação. A maioria das coisas que acontecem no nosso meio é opressão maligna, não é possessão. Possessão, o nome fala, o demônio toma posse. A pessoa pensa com o pensamento do demônio, ela age com a ação do demônio. Isso é possessão. Geralmente o que acontece no meio de nós é opressão maligna. Tá? Possessão acontece mais lá na Bahia, onde cada esquina tem um centro de macumba. Lá no Bahia que eu falo, é em Salvador, né? Não na Bahia no total, em todas as cidades. Eu falo em Salvador. Onde cada esquina tem um centro de macumba. Lá, por exemplo, no Brasil, posso dizer assim, lá a possessão é mais comum. Aqui no nosso meio, acontece mais opressão, certo? E a mulher caiu, toda estribuchando no chão. Gente, como eu falei, tinham dois grupos. Um que era de cura e libertação e um que se achava. O grupo que se achava de cura e libertação deu uma gravata na mulher de a lá UFC, sério mesmo. E a mulher, o prim... e o povo juntou em cima, aglomerou em cima. Gente, é uma situação calamitosa. Que nem o outro grupo que era verdadeiramente ministeriado
ficou de mãos atadas. Mas aí vem o conhecimento do pregador que estuda os ministérios. O que eu fiz? Tudo perdido. O povo aglomerando em cima, aquele povo que se achava de cura e libertação, deu uma gravata na mulher, segurando a mulher para a mulher parar de distribuir. O grupo realmente poderia fazer alguma coisa, mesmo com a autoridade, ele ia bater de frente com o outro que se achava. Então eles tiveram o discernimento também de esperar. Coube a mim tirar o demônio. Sabe como? Voltei, peguei o violão, fui para o microfone e comecei a cantar uma música de exorcismo. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Oh, o povo começou a desaglomerar. Todo mundo, levanta-te, levanta-te, Senhor. Todo mundo, levanta-te. E desaglomerou todo mundo. Aquilo foi muito de Deus. Gente, acabando aquela música, aquele grupo da gravata foi em cima de novo. Daí o outro grupo falou: oh, tira a mão. Você viu o que vocês fizeram aqui? Agora é com a gente. Pegaram a mulher, levaram num outro local, terminaram de orar. Ah, e tem outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Isso daí já não tem muito a ver com o Ministério da Pregação. O pessoal do Ministério de Música que tocava comigo falou: ah, você acha que músico deve orar? Você acha que o Ministério Canção Nova ora? Quando acabou, eu olhei pra cara deles e falei: e aí, músico tem que orar ou não tem? Se eu não tivesse aqui, vocês iam fazer o quê? Eu falei pra eles: iam sair correndo? Agora, qual é o ensinamento que eu dou pra vocês com cura e libertação? O maior exorcismo é o louvor a Deus. O demônio, quando ele vem, ele age com opressão, possessão, seja o que for, ele quer tirar a atenção. Era um momento de batismo do Espírito. Ele quer tirar a atenção do que está acontecendo. Mas o demônio não suporta quando Deus é louvado e exaltado. A atenção sai dele, porque ali aglomerou o povo, aquilo ali ficou tudo em cima da situação. O demônio controlava a situação, ele era o foco. A partir do momento que eu voltei, o maior exorcismo é o louvor a Deus. Quando você louva a Deus, você expulsa Satanás. Então esse foi o discernimento na hora. Esse é o ensinamento que eu passo, por exemplo, para a libertação. Isso aconteceu, tá? Aqui na casa Frei Sérgio, aqui em Caçapava. Muitos anos atrás. Se eu não me engano, foi no ano 2000. 25 anos atrás. Então, é de extrema importância que nós permanecemos em oração. Tenhamos discernimento da forma de usar os carismas, de usar aquele ensinamento que nós tanto buscamos. Meus irmãos, a gente tem que ser especialista em tudo. Tem que orar, tem que se preparar. O pregador tem que estar. Quando eu falo ser especialista em tudo, o pregador tem que estar sempre buscando especialização. Sempre buscando conhecer tudo que diz respeito à pregação. Então você tem que estudar outro ministério. Que um dia você vai ter que pregar esse ministério. Você vai ter que falar para outras pessoas. Às vezes você pode até nunca falar. Mas isso não quer dizer que você não tenha que estar nunca preparado. Você tem que estar sempre preparado. E um dia as coisas podem acontecer. Amém? Caramba, essa formação foi grande. Foi totalmente fora do foco. Claro, que estava escrito também lá. Mas trouxe muitos testemunhos, né? Mas valeu. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.